Para escrever um número complexo na sua forma trigonométrica, primeiro eu tenho que calcular o módulo e o argumento desse número. Então, lembrando, na forma retangular, essa é a forma retangular, eu tenho um número real representando a parte real e um número real representando também a parte imaginária que está sempre junto com o i, que é raiz quadrada de menos 1, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro eu calculo o módulo, que é a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, e aí eu já sei o módulo desse número. Depois, para achar o argumento, que é o ângulo θ, que eu não sei quem é, eu faço a parte real sobre o módulo, e o seno desse ângulo é igual à parte imaginária sobre o módulo. Tá? Então, assim eu sei a informação do seno e do cosseno, do cosseno e do seno, e descubro que ângulo é esse. Então, a forma que eu vou fazer para escrever na forma trigonométrica é dizer que o ângulo, que o número complexo z é ρ cosseno do argumento mais i seno do argumento. Tá? Outra forma, é uma forma simplificada, que eu digo que isso aqui é definido como a exponencial de i θ. Se eu definir a exponencial de θ como cosseno de θ mais i seno de θ, então eu tenho que o número complexo z é o módulo multiplicado por exponencial de θ, tá bom? Então, dessa forma eu escrevo o número na sua forma trigonométrica. Tá? Mas para isso, primeiro eu tenho que calcular o cosseno e o seno. Então, o que aconteceria se eu tiver esse número complexo aqui? 1 mais i raiz de 3. Tá? Aqui o i vem antes do número, aqui o i vem antes, aqui vem depois, aqui vem antes. Então, em alguns livros você vai encontrar sempre escrito 1 mais i, um número complexo, igual a 2 mais i3, ou você também pode achar 2 mais 3i. Então, na notação, porque i vezes 3 é a mesma coisa que 3i. Então, alguns autores usam de um jeito e outros de outro. Em alguns livros de eletricidade, aplicação, eletricidade aplicada, outros você vai ver diferentes notações, tá? Então, eu vou usar essa aqui agora. E vou achar o ρ, que é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Então, quem é ρ? 1 ao quadrado é 1, raiz de 3 ao quadrado, raiz de 3. 1 mais 3, 4. Raiz de 4, o ρ é 2. Se o ρ é 2, agora eu vou achar o cosseno do ângulo. Então, quem é o cosseno do ângulo? O cosseno do ângulo é a parte real sobre ρ. Então, o cosseno do ângulo é 1 sobre ρ, 1 meio. Tá? E o seno do ângulo é a parte imaginária sobre ρ. Então, qual é o ângulo que tem o cosseno 1 meio e o seno raiz de 3 sobre 2? Qual é o ângulo? O ângulo do primeiro quadrante, porque seno e cosseno é positivo. Qual é o ângulo? 60 graus, ou 60 graus, que é a mesma coisa de que π sobre 3 radiano. Então, significa que eu já descobri quem é ρ e quem é θ. Então, vamos escrever o número complexo z na forma trigonométrica como ρ, 2, abre parênteses, cosseno de θ, que eu sei quem é. O cosseno de θ, eu escrevo
O ângulo é π sobre 3, cosseno de π sobre 3, mais I seno de π sobre 3. Ou, na forma simplificada, ρ exponencial de I e o argumento. O argumento, eu esqueci de escrever, o ρ é 2, e aqui é π sobre 3. Então, essa é a forma de você escrever esse número forma retangular, forma trigonométrica. O número complexo 1 mais I raiz de 3 pode ser escrito como 2 cosseno de π sobre 3 mais I seno de π sobre 3, ou mais simplificado, 2 exponencial de I π sobre 3. Lembrando que exponencial de I π sobre 3 não é nada mais, nada menos do que a representação sintética de cosseno de π sobre 3 mais I seno de π sobre 3 por essa definição aqui, tá bem?